Olá, amigos, passando por aqui para a gente estudar um pouco, para a gente meditar um pouco, para a gente pensar um pouco. É muito bom a gente pensar, a gente analisar e a gente reconhecer o quão importante nós somos diante de tantas situações que se encontram ao nosso redor. A vida da gente é muito preciosa. A vida é o maior bem que nós temos. E muitas vezes a gente não dá o devido valor a essa vida. Às vezes a gente só valoriza quando a gente se encontra numa situação difícil, quando a gente se encontra muitas vezes numa doença que às vezes difícil de se resolver, aí a gente vem dar o verdadeiro valor. Esses dias tem corrido na mídia a notícia do transplante de coração do apresentador Fausto Silva, né, o Faustão. E muitas badalações têm dado em torno do fura-fila, né? Mas não é isso que eu quero analisar hoje. Não é isso. Não é se ele furou ou deixou de furar, se ele foi privilegiado ou não, mais do que outros que tinham menos bens aquisitivos. O que eu quero analisar hoje é a importância que nós temos da vida, que nós temos na vida e muitas vezes a gente não repassa esse valor. Faustão, um cara de sucesso, muitos anos de apresentador, de sucesso estrondoso. Podemos classificar Faustão entre os maiores comunicadores de TV do mundo, né? Iguais a ele, só mesmo Silvio Santos, né? Silvio Santos, né? E outros, né? Da velha geração, Flávio Cavalcante, Chacrinha, e dessa nova geração tem meia dúzia de pessoas, mas ele é um dos caras mais influentes na comunicação desse país e que um dos caras mais bem pagos, né? Que tinha mais prestígio na mídia televisiva. E de repente se encontra numa situação de abandonar toda a sua carreira e até a vida. Porque o problema dele era muito sério, ou é muito sério. Não é um problema de uma mão ou de um pé que pode ser amputado e ficar vivo. Não, o problema dele era de coração, que é a máquina que movimenta todo o organismo. E de repente um homem ganhando mais de 5 milhões de reais por mês se encontra diante de uma crise dessa, que com todo esse dinheiro, com todos esses bens e essa fama, estava condenado à morte imediata. Porque quando o coração ele enfraquece, ele morre. E ele abandonou toda a sua carreira, deu a despedida dele diante da família, porque realmente era um caso irreversível, caso não arranjasse um doador para tentar prolongar um pouquinho de vida, porque qualidade não vai ter mais nunca. Aí você vê o quão sem importância é o dinheiro, a fama e o poder. Um homem que tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada, estava apelando para que aparecesse um doador para fazer esse transplante. Meu amigo, você que está aí, você que está ouvindo esse vídeo, você já parou para imaginar a importância que você tem
mesmo sem ter bens materiais, mesmo sem ganhar esse estrondoso dinheiro por mês, mesmo sem ter essa fama, você já imaginou o quão importante é você estar aqui? Com dinheiro ou sem dinheiro, famoso ou sem fama, mas você está aí com o seu coração batendo 72 vezes por minuto, por segundo, aliás, por minuto. Olha eu exagerando aí. Você já imaginou o quão isso é importante? E por que a gente não valoriza esses momentos tão importantes? Por que a gente dá tanto valor ao que não dá valor? E a gente dá tão pouco valor a quem está constantemente, desde o nascimento, desde o início, do embrião, que esse coração ele vai batendo. E ele não para nunca, só quando o indivíduo morre. Se com 60, 70, 80, 90, muitos passam de 100 anos, mas ele está ali sendo fiel, não deixa de bater um segundo. Por que a gente não dá tanta importância a isso? Por que a gente só valoriza as coisas supérfluas desse mundo? Casas, carrões, dinheiro, prestígio, fama. Tudo isso é maravilhoso. É muito bom. Mas isso não te faz nada além do que o momento, as emoções instantâneas e passageiras. Não faz mais nada. Só isso. O que faz realmente você prolongar, ter uma qualidade de vida, é isso que a gente nunca dá valor. Você tem um bem muito precioso, que chama-se saúde. Pouco ou muito que você pode ter. Nós temos um bem que a gente muitas vezes passa despercebido. Por que isso acontece com o ser humano? Isso acontece entre famílias também. Você já viu famílias que dá mais valor os de fora do que os de dentro? Você já viu filho que valoriza mais os pais dos outros do que os seus próprios pais? Você já viu pessoas que se desprendem de qualquer bem material para uma pessoa estranha, mas para os de casa é amarrado, não sai nada? Chama-se isso, sabe como? Ingratidão. Ingratidão. Você já imaginou muitas vezes, você, que temos uma certa qualidade de saúde, a gente não valoriza tanto? E muitas vezes você fica olhando o carro do outro, a casa do outro, os bens materiais que ele possa ter, e você não sabe a agrura que ele às vezes está passando, e até devendo. Tem muita gente que passeia de carro, anda de carro, tem carrões, mansões, mas deve tudo, está pagando, vive agoniado. Mas a gente não vê essas coisas, a gente só vê a grama verde do vizinho, mas nunca vê o que ele passa no dia a dia. Por isso que muitas vezes essas coisas, quando acontecem, a gente fica pensando, meu Deus, por que é que eu sou tão rico, tão milionário de bens físicos, e muitas vezes eu valorizo tanto os bens materiais que não levam a nada? Esse problema de Faustão me deixou a pensar. A vida da gente, ela tem uma grande importância. Na última entrevista que Faustão deu, ele agradecendo os doadores do coração, que fez com que ele voltasse à vida, e ele
vendo a importância. Ali ele não está pensando em carro, em casa, em mansão, em contrato de Globo, em contrato de Band, em contrato de SBT, de Record. Ele não está pensando em nada. Ele está pensando, sabe o quê? Na sua volta à vida. O seu plano segundo de viver. Mesmo no anonimato. Não tem importância. Porque aí ele voltou com a sua consciência saudável de que essa fama, esses bens materiais, ele não tem nenhuma importância. Meu amigo, por que muitas vezes a gente reclama da vida? Por estar liso. Por que muitas vezes a gente reclama da vida por não ter o dinheiro? Por não ter uma casa boa? Por quê? Se não vale nada. Isso tem alguma importância momentânea, egoisticamente, mas de perdurar a vida, não tem. E por que a gente não valoriza aquilo que tem importância, que vale mais do que tudo isso junto? Por mais rico que você possa ser, por mais dinheiro que você possa ter, quando você morre, você tem que comprar um pedacinho bem pequenininho lá no cemitério. Você não, mas a família tem que se rebolar e comprar. Pode ter mansões e mais mansões, mas nenhum deles são enterrados nas mansões. São enterrados lá no cemitério, colocados numa cova ou numa incineração, virar cinza, pó. É o que você é, é o que você é a importância que você tem. E muitas vezes quando a gente está com vida, eu fico revoltado com isso. Você tem tudo, cara. Você tem tudo para ser um cara feliz. Você, jovem, você tem tudo para ser feliz, para não ficar reclamando. Você tem tudo. E às vezes agradece tão pouco. Dá tanta importância a coisas e rejeita o que é de mais importante, que é a vida. Esses exemplos que acontecem de reviravolta na vida, como no caso do Faustão, e outros mais, né? Isso significa que nós não somos nada. Nós somos apenas andarilhos e que estamos passando para usufruir o que está ao nosso encontro. Comer as frutas, os legumes, o que você encontra à sua frente. Porque para trás não volta mais. A vida não tem reprise. A vida ela só vai adiante. E cada vez mais que a gente caminha, mais próximo do fim a gente se encontra. Portanto, valorize mais a vida. Valorize o batimento cardíaco. Valorize os seus rins. Não maltrate seu fígado. Zele, prolongue o quanto puder para que você possa viver uma qualidade de vida bem melhor. Porque o que nos espera é exatamente isso. Feliz aquele que usufrui do seu trabalho, do suor do seu trabalho aqui. Feliz aquele que usa o bem que está em suas mãos para o seu lazer. Porque miserável é aquele que junta coisas, riquezas, dinheiro, para nada. Para nada. Porque vem outras pessoas que não fizeram nada e vai usufruir e tornando você de otário. E muitas vezes você sacrificou sua saúde, seu tempo, juntando para nada. Não seja escravo de si mesmo. O pior escravo que pode existir é ser escravo do dinheiro, da fama, do poder e dos bens materiais. Isso é a pior escravidão. Essa meditação de hoje é para que você reflita sobre esse caso do Faustão e de outras pessoas que no momento H a única coisa que vale é uns míseros centelhas de vida, que é o mais importante.
Pense nessas palavras. Analise, meu amigo, que você vai ser uma pessoa extremamente abençoada. Só em pensar dessa forma e encarar a vida desse jeito. Você vai amar mais, você vai valorizar mais as coisas, os seus que estão ao seu redor. Vai dividir mais, porque o acúmulo não vai te levar a nada. Vai fazer muitas pessoas felizes e essa felicidade vai vir em dobro para você. Porque quando você faz bem a uma pessoa, isso retorna para você com juros e correção monetária. Então, pense nisso e olhe a vida pelo um olhar diferente, que você vai ver que a felicidade é tão simples, muito mais do que você imagina. Um abraço.